Caros alunos, seguimos com nosso estudo nessa fascinante revelação dada pelo Senhor Jesus aos seus servos. É necessário que compreendamos parte a parte, pois como estudado nas lições anteriores, o Apocalipse não segue uma cronologia dos eventos. Porém, mesmo não tendo essa ordem, não significa que não explicita os fatos que ocorrerão, pois, na visão do apóstolo, essas coisas já estão determinadas a acontecerem. Basta agora que nos apropriamos e nos mantermos fiéis até aquele dia. Capítulo 10, Apocalipse, verso 1 e 2. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Considerações. Aqui a palavra é livrinho. Remete ao tempo do ministério de Ezequiel, conforme capítulo 3 do livro que tem seu nome. Vale lembrar que Deus delega para o profeta Ezequiel a nação de Israel para profetizar sua sentença aos rebeldes e bondade aos arrependidos. Já para o apóstolo João, seu ministério é profetizar a várias nações de diversas línguas e culturas. Veja o versículo 11 deste mesmo capítulo. O verso 3 do nosso livro que estamos estudando. E clamou com a grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Considerações. Jesus é o leão da tribo de Judá por herdade. Leia Números capítulo 24, verso 9, Gênesis 49, verso 9. Os 7, que representa a perfeição, trovões, revelam a ira de Deus sobre os rebeldes. Leia 1 Samuel, capítulo 7 e verso 10. A ira de Deus é mais justa do que a ira humana, pois nela contém a justa recompensa pelos maus atos. Romanos, capítulo 1, verso 18. Verso 4 do livro que estamos estudando. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Considerações. Como estudado nas lições anteriores, os eventos vistos e narrados neste fascinante livro não estão de maneira cronológica. Por isso, deve-se atentar a esse estudo de forma em tópicos para melhor compreensão. Analisar Apocalipse capítulo 11, verso 15 ao 9. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o. E ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Considerações. Analisar o livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 2 e 3. Considerando que as trombetas não são necessariamente o ruído de um instrumento, mas sim
estridente, para que as pessoas venham se preparar para a batalha. Então, quando o livro de Apocalipse relata sobre anjos que tocam trombeta, necessariamente não está falando do som, e sim de eventos que memorizam